Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye. Olá e sejam bem-vindos a uma aula especial do Clube do Bhagavatam. Como vocês já viram, a gente já começou com um mantra diferente. A gente começou com o mantra de Radharani, porque hoje é Radhastami. Hoje a gente está celebrando o dia de aparecimento de Srimati Radharani. Então eu achei que era interessante a gente dar uma pausa na nossa sequência do Clube do Bhagavatam. A gente estava começando um capítulo novo lá com Dhruva Maharaj, justamente voltando para a morada de Deus. Então eu queria falar nessa aula sobre a questão da morada de Deus, como funciona isso e qual que é a importância de Radharani nesse contexto, quando a gente fala da morada de Deus. Então vamos lá. E também queria falar um pouco sobre o Bhagavatam completo, o Bhagavad Purana completo, que está aqui do meu lado. Por isso que eu botei esse ângulo aqui da câmera para vocês poderem ver que a gente vai falar sobre isso também. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, o conceito da morada de Deus. De certa forma, esse conceito é um pouco assim, poxa, e aí, né? Nada a ver, eu estou aqui na minha vida, a morada de Deus, eu estou preocupada com a minha morada, né? Eu quero saber aqui do meu bairro, da minha cidade, do meu país, do meu planeta. Claro, então tem um certo aspecto que a gente ficar falando de morada de Deus, poxa, não é bem por aí. E realmente não é uma coisa que vocês venham falando muito. Eu não falo muito sobre isso porque eu sei que a gente tem que trabalhar o aqui e agora. E o caminho do yoga, o caminho da Bhagavad Gita, o caminho do Bhagavad Purana, certamente nos dá todas as ferramentas, né, que eu ensino no caminho 3T, de como lidar com a vida aqui e agora, né? Para a gente ficar aqui só sonhando com uma morada divina. Não, a gente trabalha o aqui e agora, a gente tem nosso foco nos dharmas, né? A gente está lá, o Bhagavad Gita falada num campo de batalha, não é Krishna falando para um pessoal, olha, vai ser assim. Não, a coisa é bem pé no chão, bem prática, né? A gente tem que lidar com a vida como ela é hoje. E, de fato, a gente só vai chegar na morada de Deus fazendo isso que eu amo desse caminho que a gente está aqui ensinando, né? A gente está focado na transcendência, a gente está dedicado a Deus, a gente está indo rumo à morada de Deus, rumo a Deus, mas a gente faz isso trabalhando aqui agora, né? Cuidando da nossa vida bem, sendo a melhor versão que nós podemos apresentar ao mundo de nós mesmos no dia a dia, no trabalho, na casa, com família, lidando com os pepinos da vida. Então, assim, uma coisa não está desconectada da outra. Então, sim, toda a nossa vida, foco no Dharma, oferecendo devoção, ok. Então a gente não vai perder esse foco, a gente vai ficar só sonhando com a morada de Deus. Mas agora vamos falar da morada de Deus. Então, qual que é o conceito? O conceito, na verdade, é até bem simples e, na verdade, é bem pé no chão. A ideia é que você, obviamente, não pertence aqui. Acho que todo mundo que está aqui nesse canal, todo mundo que é um espiritualista sério, já entendeu isso. A gente brinca um pouco, né? Você é um ET, você é um peixe fora d'água. Você já viu, você já percebeu, por isso que você está agora abrindo a mente, assim, peraí, você não é aqui, é aonde? Ah, sim. Então a gente não pertence aqui. E de uma análise bem objetiva e científica, a gente pode ver que a gente não pertence aqui, porque quem sou eu, né? Para você saber se pertence aqui ou não, você tem que saber primeiro quem você é. Então essa grande pergunta existencial, quem sou eu? Que infelizmente poucas pessoas fazem,
As pessoas perguntam, mas e aí, como é que eu posso me dar bem? Como é que eu posso ficar rico? Como é que eu posso ficar famoso? Né? E esquece de perguntar, vem cá, quem é você primeiro, né? Para você saber se ficar rico, ficar famoso, o que é se dar bem, primeiro você tem que saber quem você é, porque se você não acertar quem você é, tudo mais vai estar errado, né? Então, quem sou eu? E uma análise assim bem bacana de quem sou eu, você vai chegar ao ponto de entender que você é a sua consciência. Né? Você pode ver que você não é o corpo, a gente faz aquelas brincadeiras todas que a gente usa na Bhagavad Gita. Vem cá, cadê seu corpo de bebê? O corpo de bebê já foi. Cadê o corpo de criancinha? Já foi. Cadê o corpo de adolescente? Já foi. Né? No meu caso, cadê aquele corpo 20 anos? Já foi, infelizmente também agora. Fica o corpinho cada vez mais capenga. Mas é isso. Mas cadê aquele outro corpo? Cadê meu corpo de 10 anos atrás? Já foi, amigo, agora é isso aí. Então você não é o corpo, você pode ver seu corpo mudando. Krishna fala assim, né? Você já está transmigrando, não é uma... será que tem transmigração da alma? Não, eu acho que não. Vem cá, amigo, você já passou pela transmigração, você já transmigrou nessa vida. O que dizer de outras vidas? Então, é muito fácil entender que você não é o corpo, ou aquela coisa, a pessoa tem uma tragédia, perde, vem cá, o braço, perde a perna, e aí você continua sendo você, então você não diminuiu nada, você é você ainda plenamente, agora não tem um pé, mas continua sendo 100% você, então obviamente você não é o corpo. E se você não é o corpo, você é o quê? Você é a consciência. Então você é a sua consciência. E consciência é uma coisa que está aí com todo o avanço da ciência, com toda essa tecnologia, né? A gente já descobriu tantas coisas, mas consciência é um grande mistério. Na verdade, eu acredito que a ciência vai entrar cada vez mais em penetrar a análise da realidade, entendendo que existe essa outra coisa chamada consciência, que é o que a gente tem no caminho do yoga desde sempre, mas a ciência vai chegar nesse ponto também de entender que o tempo e o espaço é limitado, a realidade não pode ser definida só pelas questões assim de tempo e espaço, tem que ir além disso, transcender isso. E a consciência é esse elemento que transcende o tempo e espaço, vai além da realidade física. Então, assim, não precisa de muito para você entender que você, como consciência, você não é matéria, você não é material. Consciência não é material. Mas a pessoa, quando tem um acidente e tal, o cérebro aí pensa diferente. Não, isso é diferente, isso não é a consciência que mudou o aparelho. A gente dá o exemplo da televisão. Você tem uma televisão toda lindinha, perfeitinha, novinha. Ok, aí entra o sinal pela internet lá do seu canal, aí seu filme aparece todo certinho. Aí você joga o martelo na tela, agora aquele mesmo sinal, o sinal é o mesmo. O filme está vindo direitinho, mas agora tem um treco no meio da tela. Então quer dizer que mudou o sinal? Não, mudou só a apresentação externa do sinal. É assim quando você tem um dano cerebral, quando você, mudou. Não, mudou o que está saindo, mas a consciência que está por trás continua. Então só você não consegue ver. Mas agora a consciência está num corpo de um ratinho. Vai mostrar diferente. A consciência é a mesma, a consciência do humano, do ratinho, da planta. A alma é alma, imutável. Mas quando aparece através da tela de uma planta, aí você vê uma coisa diferente do que quando aparece a tela de um ser humano, quando você vê através da tela de um ser humano que está com aparatos danificados. Então já não, aí sai torto, sai errado, não sai direito, entendeu? Mas a consciência não é consciência. Então, assim, né, a gente entende com um pouco de análise, certamente estudando os textos sagrados, você vai entender e meditando, né, contemplando, analisando, sentindo você mesmo. A gente chega logo ao ponto de entender que eu sou consciência, e eu consciência, eu alma, se a gente quiser usar agora o termo, né, espiritual, religioso, eu alma não sou matéria. Então esse é o primeiro ensinamento da Bhagavad Gita, você não é o corpo, você é uma alma eterna. Então vem cá, se eu sou alma eterna e tudo aqui à minha volta é matéria,
será que isso aqui não deve ser minha morada? Isso aqui não deve ser meu local. Eu não sou daqui, não é? Porque aqui é tudo matéria e eu não sou matéria. Sim, eu estou dentro de um corpo que também é feito de matéria. Até faz sentido, porque como é que eu ia estar aqui, né? Sem estar com aparatos, um veículo, né? Um tipo de roupa para poder interagir e estar aqui, né? Se você quiser mergulhar para as profundidades do oceano, você vai lá do jeito que você está? Não, você tem que botar uma roupa especial. Ah, vou ter que botar um submarino. A pessoa vai para o espaço. Ah, tem que botar a espaçonave, tem que botar a roupa do astronauta. Você tem que ter um veículo, uma roupa apropriada para o meio onde você se encontra. E aqui é um meio material, então a gente precisa de uma roupa apropriada, um veículo para poder transitar por aqui, para poder respirar, para poder ficar aqui, né? Para poder estar vivo aqui, porque senão você não consegue estar aqui. De mesma forma que você não consegue ficar nas profundidades do oceano sem um veículo, uma roupa especial, ou no espaço. Entendeu? Então faz sentido, né, que você tenha um corpo para isso, que você tenha uma máquina para isso. Krishna fala, isso aqui é uma máquina feita da energia material. E você está lá dentro junto com ele. Então tá, eu estou num veículo nesse lugar estranho, nessa coisa material que é bem diferente da minha natureza. A minha natureza é eterna, nunca muda, você é consciência. A gente falou do corpo mudando, mas você sempre foi você, eu, consciência, está lá sentindo, pensando, decidindo. Mas o veio tá diferente, não, o corpo, né, limita, expressa-se diferente, mas o fato que eu sou, é o mesmo eu sou. Então a gente é consciência eterna. Então, se eu não sou daqui, da onde que eu sou? E aí que entra a questão da morada de Deus. Né? Então, interessante que diferentes tradições, a gente tem uma ideia, assim mesmo, o céu, né? Tem uma ideia do que seria essa vida no céu e tal. Mas a verdade, assim, objetiva, é que as religiões fora desse contexto dos Vedas não apresentaram informações sobre isso. No judaísmo mais antigo não tinha o conceito. Nem sequer tinha o conceito de uma morada de Deus. Não tinha. Aí depois desenvolveu a ideia que Deus ia vir aqui, a ideia até que Jesus abraçou e me explicou, mas depois mudaram que Deus viria e estabeleceria o reino de Deus aqui na Terra. Essa era a visão de Deus. Essa era a visão de Jesus. Jesus é isso que ele entendia e ensinava. Depois, aí, como não é que era para acontecer na época dele, como não aconteceu, eles começaram a mudar e surgiu outra coisa, influência grega, aí desenvolveu a ideia de novo, o reino de Deus no céu e tal, que está lá existindo já agora, eu morro e eu vou para lá. Não, então essa ideia veio depois. Jesus nem entendia as coisas desse jeito, não era a visão dele e certamente não era a visão antiga do judaísmo. Então eles desenvolveram essas ideias. Aí quando surgiu o islamismo já tinha essas ideias, aí tá, ok, tem um reino, mas aí não pode definir Deus, enfim. Então não tem muita informação, a coisa era um pouco vaga, né? As pessoas até, fica bem, vai ter as virgens se esperando, sabe aquela coisa assim? Ficaram umas ideias assim, surgiram alguns textos, você pode ver, assim, ao longo da história, os textos que descreviam o inferno e o céu. Aí o céu, assim, uma cidade linda, frutas, sabe? Uma coisa assim. Isso, bem depois surgiu isso, assim, né? Séculos depois de Cristo e tal. Foram surgindo algumas ideias, assim. Mas nada muito explicado e muita coisa mais com influência, assim, da mitologia grega, etc. Aqui nos Vedas, a gente tem uma informação mais detalhada. E essa informação vem com cenas específicas onde a gente já teve aqui no Clube do Bhagavatam, onde o Sr. Brahma vai e visita Vaikuntha, visita um aspecto do reino de Deus, visita outro, então a gente vê como é que funciona, detalhes, informações são dadas. Mas eu quero só parar aqui um pouquinho e vamos, né? Estou tentando levar o assunto aqui a Radharani, para não deixar você, poxa, tá aí, você não falou nada de Radharani ainda. Calma, estamos chegando lá.
Bom, então agora eu quero direcionar a sua atenção ao Bhagavad Purana, ao Srimad Bhagavatam. Né? Esse aqui é o Clube do Bhagavatam. O que a gente está estudando nesse Clube do Bhagavatam? A gente está estudando o Bhagavad Purana, que está aqui no meu altar, porque a gente entende que o Bhagavad Purana é uma encarnação literária, é um avatar literário de Krishna. Então a gente tem no altar mesmo. Aqui tem em português em cima uma edição antiga do século passado e aqui embaixo uma edição em inglês. Então, para vocês que não sabiam ainda, vejam só que isso aqui é um livro, tá? Você fala, mas aí você tem uma biblioteca inteira. Não, isso aqui é um livro só em vários volumes. É um livro grande. Ele tem mais de 14 mil versos, a Bhagavad Gita tem 700, então você imagina, Bhagavad Gita vezes 20 é o Bhagavad Purana. Por isso que o nosso Clube do Bhagavatam está indo aí, a gente está na aula 118, sei lá, e a gente ainda está aqui. A gente ainda está aqui, então ainda falta um tantinho. Né? Para vocês que fizeram o curso da Uddhava Gita, a Uddhava Gita está nesse aqui, olha, é um pedacinho desses dois livros aqui, não sei se vocês conseguem ver. Desses dois livros aqui, a Uddhava Gita é um pedaço desses dois livros aqui, então a gente já fez esses dois. Bom, o que eu quero dizer com isso? O Bhagavad Purana, a beleza dele, como quem já está acompanhando o Clube do Bhagavatam já tem percebido, e quem não está, não deixe de ver todas as aulas prévias, tá bom, gente? Basta se tornar membro do canal e você pode ver todas as aulas prévias no site bhagavadpurana.com. Então, o que a gente pode ver no Bhagavad Purana? O que é o Bhagavad Purana? São as histórias selecionadas das principais vindas avatar de Deus aqui nesse universo, no qual não é só no planeta Terra. A gente já viu várias histórias em diferentes planetas, diferentes civilizações, seres não humanos, né? Aos montes a gente vê isso. Então, várias vindas diferentes de Deus, ok? E a ideia é justamente essa riqueza, essa variedade, esse conceito fantástico que tem nos Vedas, de entender que Deus, apesar de ser um só, ele não pode ser um tipo só, uma forma só. Ele tem que ter essa variedade, porque, gente, a gente está falando da infinita criação divina. Então, não tem sentido que Deus seria só de um jeito só para toda a infinita existência, né? Você imagina aí os diferentes, né, galáxias e planetas e espécies e você pode imaginar só na Terra, no planeta Terra, a variedade que tem de culturas, de formas, de humanos diferentes, de interesses e culturas. Vasta diferença. E só nesse planetinha, imagina na criação de Deus. Então Deus não poderia ser só uma única coisa de um único jeito, né? Porque aí não ia fazer sentido. Então, nos Vedas entende, não, Deus é um, mas ele se expande e tem várias formas diferentes. E a gente já viu, a gente está estudando no Bhagavad Purana, na beleza do Bhagavad Purana, é que a gente vai estudar algumas dessas principais formas. Não que a gente está estudando todas, porque elas são infinitas, mas a gente vai estudar algumas das principais formas, isso que a gente está fazendo, né? Então a gente está aqui estudando algumas dessas formas. E cada forma de Deus vai ter a sua morada. Porque não é só Deus existindo num vácuo, é Deus dentro da sua morada divina, com seus associados, com as suas atividades específicas àquela forma. Entendeu? Então não é que é tudo a mesma coisa. É que eu falo para as pessoas, quando você está bem no comecinho da sua vida espiritual, qualquer coisa, tudo é bom, qualquer coisa serve para falar de Deus. Pronto, já falou Deus, já ok, tá valendo, tá ótimo, lindo, maravilhoso, você já começou seu caminho da transcendência, tá jóia. A luz, ok, ótimo. Só um conceito vago, já tá valendo. Bom demais. Você já saiu do foco na matéria, você está indo no caminho certo. É lindo. Então, no começo, esse tipo de universalismo serve super, sim, tudo é bom, aí pode botar todo mundo no seu altar, Jesus, não sei o que, cristão, tá valendo, tá ótimo.
Mas, na medida que você vai avançando mais e mais e mais, você precisa de fato ter um foco específico, porque tem essa variedade, essa é a riqueza de Deus. Deus não é uma coisa limitada, é um Deus ser infinito. Então tem muitas moradas, as diferentes formas de Deus, diferentes, portanto, personalidades, associados, atividades e moradas de Deus. Então esse é o conceito fantástico que a gente tem, né, que a gente pega no Bhagavad Purana, que a gente entende dos Vedas em geral, que tem essas múltiplas formas e moradas do único Deus. Porque essa é a grandeza dele, ele não é limitado. Apesar de ter forma, ele não se limita, porque ele pode ter ilimitadas formas. O único Deus. Sendo mas ele tem muitas formas, muitas moradas, muitas personalidades, muitas atividades, muitos grupos de associados diferentes. Então, quando a gente está estudando aqui, a gente vai vendo essas diferentes formas. E qual que é o foco do Bhagavad Purana? O foco é Krishna. Então, olha só, volta para cá, a gente vê tudo isso aqui. Agora, olha só, esses livros aqui, ó. Esses 4 aqui são só sobre Krishna. É o foco do Bhagavad Purana, é o auge do Bhagavad Purana, é a descrição dessa última vinda de Krishna, 5.200 anos atrás, mais ou menos. Então, tudo isso aqui é Krishna. Na verdade, 1/4 do livro, em termos dos versos, porque tem muitas explicações, mas em termos dos versos, 1/4 do texto é dedicado à vida de Krishna. Porque depois disso aqui, lembra, a gente faz o Uddhava Gita até o finalzinho desse aqui, quase, é tudo ainda com Krishna. Então, tudo isso aqui é só sobre Krishna. Então, a gente já tem um foco que a gente traz específico para Krishna. Mas, a gente está chegando em Radharani, calma. Olha que interessante, quando você vê a vida de Krishna, a gente vê que Krishna teve uma vida muito intensa, né? Ele nasce na prisão de Kamsa, ele é transferido para Vrindavana, mas depois ele logo sai para Mathura, depois ele vai para Dwaraka, e a gente já viu, quem está no Clube do Bhagavatam desde o começo, teve uma cena linda, falando de descrições de moradas de Deus, a gente viu uma cena muito fantástica de Krishna entrando em Dwaraka. Então a gente pode ter uma visão de Dwaraka, que é uma outra morada de Deus, de Krishna. Então o que eu quero chegar a dizer é que Krishna, ele tem várias moradas. Krishna é tão importante, assim, é o foco maior, é o aspecto original, né? Krishna's tu Bhagavan Swayam é o foco original. Eu vou deixar um link aqui na descrição para esse vídeo, que eu explico, né, essa questão, essa compreensão de a forma de Krishna sendo a mais completa, a mais né, inteira, assim, a mais forte, a mais íntima, a mais importante. Krishna's tu Bhagavan Swayam. Então, Krishna é o mais importante. Então, ele tem mais de uma morada. Então, ele tem Dwaraka, ele tem Mathura e ele tem Vrindavana. Ele tem 3 moradas. Você pode estar focado em Krishna, mas tem 3 moradas de Deus distintas para devotos de Krishna. Outros não, outros só tem uma. Rama, Ayodhya, Vaikuntha, Narayana, é uma só. Mas com Krishna, excepcionalmente, são 3. E dessas 3, quais são as 3? A que começa a descrição da vida dele é Vrindavan. A primeira é a melhor. Então, em Vrindavan é que você tem, né, o auge do auge de todo o texto, é a cena de Vrindavan com Radharani. Então, aí que vai entrar Radharani. Radharani representa o auge de todas as descrições e atividades de Deus, que é o auge do amor íntimo. A dança de rasa é o aspecto último, mais elevado de todo o texto do Bhagavad Purana. E ele fica bem aqui porque você precisa de todo um preparo espiritual e filosófico para poder entender Krishna. Por isso que a gente não pula, os mestres espirituais sempre dão esse alerta, não pode pular. Porque você precisa primeiro se estabelecer, entender as coisas corretamente.
Então a gente vai entendendo, ok, natureza de Deus, a alma, não sei o que, filosofia, Dharma, você vai entendendo tudo. Aí você tem condição filosófica, espiritual, intelectual de entender Krishna. Só que Krishna, nas suas diferentes versões, o que a gente mais está interessado é Krishna de Vrindavan, porque Krishna em Vrindavan é o aspecto mais doce, mais íntimo, o mais original, digamos assim, de Krishna. E quem está em Vrindavan? Radharani. Então agora a gente chegou na importância de Radhastami. Levou 25 minutos, desculpe, mas é porque tinha que chegar para você entender. Então Radhastami é o dia que a gente está celebrando Radharani. Por que Radharani é importante? Porque Radharani só tem em Vrindavan. Krishna tem 3 outros, né? Ele tem 3 lugares. Vrindavan, Mathura, Dwarka. Mas Radharani só em Vrindavan. Então Radharani é o aspecto feminino de Deus, é o aspecto de Krishna mais elevado que só fica em Vrindavan, onde tem o humor mais doce, as emoções mais doces, de intimidade amorosa, romântica, íntima, os amigos, é tudo muito íntimo, é tudo muito maravilhoso. É o maior, é o jardim secreto de Deus, é Vrindavan. E para penetrar com a sua consciência Vrindavan, você vai ter que entrar nesse humor, na emoção que os residentes de Vrindavan experimentam com Krishna. A gente chama isso de rasa. Essa é a palavra especial que é usada, rasa. Rasa é emoção. É o tipo de emoção que você cultiva em relação a Deus. Porque você tem uma emoção em relação a Deus. Todo mundo tem algum tipo. Emoção de servo, emoção de amigo, mas em geral, assim, nas outras religiões, é de servo, de grande senhor, né? Ou como descrito uma vez, é como a relação, digamos, imagina uma China do passado com o imperador, e aí tinha um cidadãozinho, um fazendeiro lá num vilarejo, né? 500 quilômetros da capital. Então o imperador, sabe, esse tipo distante, não sei muito, quase nada, mas o imperador, eu aqui, o imperador. Então, mas, em geral, as religiões cultivam esse tipo de raça, que é uma raça de servo, de assim, o que eu fui imperador e eu aqui. É uma raça, não tem nada de errado com isso, tá bom? Toda raça é válida. Mas a gente está especificamente cultivando essa raça mais íntima e doce, essa intimidade, essa coisa mais linda que tem, que Krishna, quando veio, abriu, né, deu essa chave, abriu essa possibilidade para a gente, mostrando, né, vivendo, ele veio aqui para abrir essa portinha para a gente. Para quem quiser, olha, vou deixar para vocês essa portinha aberta. Então a gente aproveita essa portinha aberta. E essa portinha, o foco dela é Radharani. Por isso que a gente fala de Radharani, porque com Radharani, quando a gente pensa em Radharani, quando a gente está pensando exatamente em Krishna, em Vrindavan, nessa morada de Deus, Goloka Vrindavan, que é o nome assim oficial, em Goloka Vrindavan, nessa intimidade, porque a gente quer viver essa doçura de amor intenso. E essa doçura do amor intenso de Radha cativa vocês, tem cativado as pessoas há séculos e séculos, a arte, poesia, literatura, a gente vê como isso cativa, funciona, é muito forte. Então também é fácil, de certa forma é fácil, ficou mais fácil porque é tão forte, tão atraente. Porque é uma emoção muito gostosa, que todo mundo quer. Raça significa gosto também. Então é uma coisa assim que todo mundo é fácil você se cativar se você abre, se passou um pouco, se purificou um pouquinho para chegar lá já para a vida em sato. Ok, quando a mente já está um pouco mais purificada, né? Também você pega uma pessoa lá toda troncha, não funciona. Você tem que tem um processo de, né? Um processo, caminho interestelar, a pessoa tem que praticar tudo. Mas no momento que você deu aquela purificadazinha, é muito fácil você se encantar, se você se permitir se encantar
com Vrindavan, com Radharani, com essas emoções íntimas, com o romance do casal divino, Radha e Krishna. É muito fácil você entrar e perceber a beleza daquela cena. Goloka Vrindavan é só natureza. É todo foco, não é foco em palácio, não é foco em ouro, não é foco em joias. Quando a gente lê a descrição de Vaikuntha, por exemplo, que é outra morada de Deus de Narayana, aí a gente vê aquela coisa que as pessoas imaginam quando pensam na morada de Deus. Enfim, imagina de novo, aquele fazendeiro pensando no imperador da China. A gente pensa em grandeza, em joias, em ouro, em poder, em tronos. E é desse jeito mesmo que é descrito Vaikuntha. É assim, a Ayodhya também tem umas cenas assim de poder, né? Essa coisa, a gente chama disso Aishvarya, a gente chama isso de Aishvarya. Essa coisa do poder, sabe? Da riqueza, da opulência. Esse é o foco da morada de Deus em geral. Mas em Goloka Vrindavan, o foco é a natureza, é a floresta, é os rios, são os animais. Essa doçura, essa intimidade, é Krishna fazendo piquenique com os amigos, comendo da mão, assim, compartilha aí, você quer o que você está com? Me dá seu pastel, toma aqui esse docinho. É essa intimidade louca, onde você então está lá absorto em amor, nas coisas que a gente mais gosta como consciência, que é o amor íntimo. Ter um amigo, um lugar de natureza, uma intimidade, um romance. É o que a gente mais acha legal. Um filho perfeito, uma mãe perfeita. Não é isso, são essas intimidades dos relacionamentos que se destacam. Você não é distraído, não é coisa, poder e o ouro. Porque isso aí não vale nada. A gente sabe que não vale nada. A gente sabe nessa vida que isso não vale nada. Ninguém trocaria poder, dinheiro, tronos, se vai ficar sem amor. 1000 vezes vale mais, não, eu vou viver um amor intenso, um filho, mãe, pai, esposa, amigo, né? Você tem um monte de... Não tem comparação, o amor é mais importante. Então essa vida focada em amor com Deus, em Vrindavan, e isso tem justamente com Radharani. Então com Radharani você é levado, você é mantido nessas raças, nesse foco em Goloka Vrindavana. Então por isso que as pessoas têm esse foco em Radharani, porque isso remete eles não só a Krishna, mas a Krishna especificamente nessas raças, nessas emoções íntimas da morada de Deus de Goloka Vrindavana, a morada mais íntima, mais especial, o jardim secreto de Deus. Mantendo esse foco, cultivando essas emoções, você eleva a sua consciência muito facilmente, você cria um ambiente transcendental, uma consciência transcendental muito facilmente com esse foco específico. Claro, você tem que estudar um pouco, tem que se preparar. Como é que os nossos os gurus passados faziam, as grandes almas faziam? Eles passavam, e a gente fala isso volta e meia, a gente bate nesse ponto, a gente vê Krishna ensinando isso para Uddhava, a gente vê isso aparecendo toda hora nos ensinamentos aqui, que é o foco nas histórias. Você tem que trazer e ouvir. Então, o que se fazia antes? Como é que o pessoal, por exemplo, os mestres espirituais na minha linhagem, 500 anos atrás, só lendo, estudando, memorizando. Eles memorizavam tudo, assim, sabe? A Krishna faz isso, é desse jeito. Aí eles ficavam fazendo até tá tudo internalizado. Eles já entenderam, estão lá vendo como é que Krishna está interagindo com os amigos, como é que Krishna está interagindo com a mãe, com o pai, com os tios, com não sei o quê. E as gopis e tal, e as vacas. E aí internaliza isso de forma que você está vivendo isso, não é só mais cadê? Como eu não me lembro como é que é? Não, você já está... Aí depois que internalizou isso, é isso que eu falo para vocês, volta e meia, não sei se vocês captam quando eu falo isso. Esse conhecimento, ele não para no conhecimento. Ok, memorizei, acabou, deu, agora eu já sei, está aqui verso 1, é assim, verso... Não é isso. Esse conhecimento é como uma chave, como uma senha. É como uma senha
que vai destrancar o seu acesso a Vrindavan. Esse conhecimento que eu passo aqui não é a coisa final, ele é uma senha para você acessar essa realidade, para você acessar Radha Krishna, você acessar Vrindavan. Você vai acessar, entendeu? Você tem essa senha. Agora, senha, agora encaixou, eu consigo, é a chave. E aí, o que acontecia então? Eles então, claro, praticavam, ouvindo, Shravanam, a gente fala Shravana, ouvindo. Pronto. Aí eles meditavam. Aí eles ficavam pensando naquilo, pensando, repetindo. Foco nas lilas. Isso é Bhakti. Bhakti é você ouvir, pensar e falar sobre Krishna. Porque nesse processo de ouvir, pensar e falar sobre Krishna, você está se aprofundando, a sua senha, a sua chave está ficando cada vez mais, entendeu? Apropriado, funcionando, você está acertando. Já viu aqueles filmes que o cara está adivinhando a senha, os números ficam rodando lá, já viu? Aí aparece o número, até parece que é assim. Mas enfim, já viu, né? Que fica aquele... aí fica assim, pronto. É assim. Na vida espiritual a gente fica lá... e a senha vai se firmando. Entendeu? Na medida que você fica nesse processo de ouvir, meditar, pensar, estudar o Bhagavad Purana. Não é outro texto, não. É o Bhagavad Purana. Você pode ir estudando vezes e mais vezes. E aí você vai acessando. Aí pronto, quando você deu aquele último número, você tem a senha completa, você vai entrar. Aí você entra e de repente você começa a experimentar, aí você vai descobrir sua Swarupa, sua forma eterna. Como que você se encaixa dentro daquele contexto de Vrindavan? Você vai ser um amiguinho, você vai ser uma vaca, você vai ser uma grama, uma árvore, uma pedra, uma gopi. O que você vai ser? Mãe. Qual vai ser seu relacionamento com Krishna? Porque tem todos esses relacionamentos disponíveis. Qual vai ser o seu? Depende da sua natureza, depende de quem você é. Não é nenhuma coisa que você vai escolher, é o que você vai descobrir quem você é. Então você usa essa senha, você descobre quem você é e você vive aquilo. Então eles iam fazer isso, eles faziam, e aí eles entravam nesse samadhi, eles entravam nesse humor, nessa raça, e aí por isso que eles têm você pode ver as poesias deles, as histórias, as peças de teatro. O que é aquilo? É, na verdade, uma visão deles. Eles entraram lá dentro, aí viram aquilo, aí eles apresentam. Entendeu? E aí você pode até ver aquilo ali e te ajudar. Ok, então ele entrou lá e viu isso também. E aí você pode usar aquilo também como mais força para a sua senhazinha clicar e finalizar. Entendeu? Mas você vai lendo, ouvindo, entendendo, e você logo entra. Logo assim, né? Enfim, cada um tem seu tempo, depende do seu esforço. Como Patanjali fala, depende do seu esforço. Se você leva muito a sério e coloca muito esforço, o resultado, ele diz, está próximo. E de fato, sabe, se você faz mais ou menos, e se você nem faz direito, você não vai ter nunca, até você fazer. Mas esse é o convite. Então, essa é a importância de Radharani. É por isso que Radhastami é um dia tão importante, por isso que a questão de foco em Radha existe, porque a gente está entrando, isso aí está formando a nossa senha de acesso a essa morada específica de Krishna, Goloka Vrindavan, que é a morada mais íntima, mais doce, que a gente mais quer entrar. Então é isso. Feliz Radhastami a todos vocês. Tenham um resto de dia maravilhoso, com muita paz e com muito amor.